Está no ar o nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Hoje você vai acompanhar uma entrevista que vamos fazer com o diretor-geral do Sindicato dos Petroleiros. Ele é do estado do Rio Grande do Norte, mas o tema é nacional. A Petrobras quebrou ou está quebrada? O que foi que aconteceu? Por que a gente paga tão caro pelo preço do combustível? Tudo isso e muito mais no nosso Boa Tarde, Cidadão de hoje, conversando com o nosso convidado. Seja bem-vindo, Ives Corsino, diretor-geral do Sindicato dos Petroleiros. Obrigado, Robson. É uma satisfação estar aqui e poder contribuir com esse debate e trazer informações para quem acompanha o seu programa e tentar construir, né, nas pessoas que participam desses fóruns uma consciência verdadeira e real, baseada na concretude dos fatos e da realidade que vivemos. Muito bem. E a primeira pergunta não pode ser outra. A Petrobras estava quebrada e isso justificava que ela teria que ser vendida? Robson, na verdade existe aí alguns pontos que a gente tem que pontuar como premissa para poder desenvolver aí essa narrativa da Petrobras quebrada ou da Petrobras com saúde financeira. Na verdade, em 2006, a Petrobras ela fez a maior descoberta de petróleo das últimas 4 décadas, né, que foi o pré-sal. Petrobras e o pré-sal ele se tornou um desafio para a Petrobras. Um pouco depois, em 2010, a Petrobras, para aquela descoberta que havia feito, ela assinou um contrato com o governo brasileiro, né, que o detentor das riquezas do subsolo é a União. Então, a Petrobras ela não é detentora daquilo, ela descobriu. E para que a riqueza pertence ao país, ao país. Brasil. Exatamente. Nem a própria empresa Petrobras. Não, exatamente. E aí, naquele momento, a Petrobras, em 2010, fez a maior capitalização da história do planeta, né? Capitalização financeira, dobrou o seu capital e fez a aquisição de 5 bilhões de barris ao governo brasileiro, que naquele momento, em 2010, era o que se previa existir naquelas descobertas feitas naquele primeiro momento. Explicando para o nosso telespectador, o que é essa capitalização financeira que a Petrobras fez? Que isso talvez seja aquilo que gera a confusão ou a má informação intencional de que a Petrobras era deficitária, tinha prejuízo e estava quebrada. Isso. A Petrobras, diante do desafio do pré-sal, ela foi ao mercado, aos seus acionistas e disse, olha, o meu capital social que eu tenho aqui de riqueza líquida da empresa, vou dar uma suposição, são 500 bilhões de dólares. E eu preciso de 1 trilhão de dólares. Né? A Petrobras foi ao mercado e os seus acionistas e o mercado aportaram na Petrobras mais 500 bilhões de dólares. Ou seja, a Petrobras enxerga que tem um potencial enorme, não tinha na ocasião o dinheiro todo, mas havia a devida consciência com comprovações técnicas de que captando aquele dinheiro e fazendo o investimento, muito mais seria retornado para o caixa da Petrobras. Exatamente, Robson. Tão verdadeiro é isso que você fala, que o mercado atendeu ao chamado da companhia, né, e aportou esse recurso. Esse recurso não foi emprestado à companhia, ele foi investido na companhia. Né? Isso não gerou dívida. Aí os que querem dizer que a Petrobras quebrou, na verdade, querem contabilizar isso como se fosse um prejuízo. Não, na verdade não é, né? Longe disso. Como se fosse um déficit da Petrobras. Então a Petrobras fez isso, adquiriu os 5 bilhões de barris ao governo brasileiro, naquele momento. Naquela ocasião, me salvo engano, o preço que ela pagou pelo barril foi em torno de 25 dólares, o barril que ela pagou naquele momento. Ali existia... O barril ele girava o seu preço em torno de 70 dólares. Né? Então a Petrobras comprou o barril no subsolo a 25 dólares aproximadamente. Naquela ocasião, ela passou a deter o direito de produzir 5 bilhões de barris, pelo regime do contrato da cessão onerosa. Paralelamente a isso, o governo brasileiro, enxergando o potencial do pré-sal brasileiro, ele criou um novo regime de produção de petróleo na área do pré-sal, que foi o regime de partilha, em que quem produz naquela área vai dividir com a União o volume produzido.
né, retira as despesas e o excedente divide entre quem está produzindo, o operador e o governo brasileiro. Pois bem, em 2013, a gente já passava por turbulências econômicas e políticas no Brasil e a Petrobras registrou um prejuízo, um déficit, né, econômico, não foi financeiro. A Petrobras sempre, Robson, e aí a gente faz um apelo aqui para que as pessoas pesquisem e observem as demonstrações financeiras da Petrobras historicamente. A Petrobras nunca teve prejuízo financeiro, em nenhum momento da sua história, principalmente nesse momento recente. Essa informação é muito importante, né? Então... E aí eu lhe pergunto o seguinte, a informação que circula perante a opinião pública é que, em virtude da corrupção instalada do governo de Lula e de Dilma, do PT, da corrupção junto às empresas que trabalhavam para a Petrobras e tantas outras empreiteiras, Odebrecht, OS e tantas outras, isso teria quebrado a Petrobras, e o que justificava que ela fosse desmontada e vendida os seus pedaços. É isso que foi passado para grande parte da opinião pública. O que é que tem a ver o que foi colocado como corrupção com a Petrobras ter quebrado ou não ter quebrado? Na verdade, assim, essa narrativa que gerou a polêmica Operação Lava Jato, né, que foi ali 2013, 2014, né, em que ela realmente teve assim seus primeiros passos. A Lava Jato, a Petrobras, ela foi até o mercado e disse o seguinte: olha, eu vou até se apurar tudo, mercado, investidor, povo brasileiro, né, o governo brasileiro, eu vou reconhecer aqui um prejuízo, uma despesa, na verdade, de 6 bilhões de reais. Mas naquele exato momento, a Petrobras, ela investia 220 bilhões de reais naquele momento. Existia a operação, né? Hoje, alguns anos depois, 7 anos depois daquela operação e daquele momento, nós verificamos que não se apurou nem a metade disso, né? E o detalhe, o investimento que a Petrobras fez, que muitos chamam aquilo de prejuízo, que é como se a Petrobras estivesse quebrada e devendo, mas foi investimento. Esse investimento retornou? Esse investimento ele está retornando porque o pré-sal hoje está em operação. Mas se dizia no tempo atrás que pré-sal era uma mentira. O pré-sal nós já temos a estimativa com base em estudos técnicos, né? Nós Petrobras e nós petroleiros, demais empresas de petróleo. O próprio mercado que investiu na compra de ações e também de pedaços da própria Petrobras. Exatamente. Já prevê a reserva do pré-sal com aproximadamente 96 bilhões de barris, né? Só a área da seção onerosa nós já temos de reserva provada, ou seja, nós já sabemos que existe ali aquela reserva 20 bilhões de barris. E que isso está grande parte. Isso supera muitas vezes o investimento feito pela Petrobras. Sem dúvida, a Petrobras comprou 5 bilhões, né? E no final os 5 bilhões que ela comprou se transformou em 20 bilhões de barris. Ou seja, 4 vezes mais o próprio investimento. Então, quebrada não está de jeito nenhum, não, mesmo com tudo o que aconteceu. E uma outra pergunta interessante. Muita gente diz que a Petrobras é a vilã, que tem que vender a Petrobras, que o combustível é caro porque a Petrobras é um monopólio estatal, que ela não tem que ser estatal. Outras pessoas já argumentam de que ela tem que agir como uma empresa privada, né? Qual é a visão a respeito dessa questão que vocês compartilham com a gente? Pois então, Robson, todos esses investimentos e esse retorno desses investimentos, eles são avaliados com base em todo o mercado consumidor, mas o mercado brasileiro, ele é um grande mercado, né? E a Petrobras contava com ele. Só que o que é que está acontecendo? Esse mesmo óleo que nós investimos, que era para processar as refinarias aqui no Brasil, para não estar sujeito à paridade de preços internacionais. Essas variações, né? Jogaram uma bomba lá na Arábia Saudita, o preço dispara, a gente paga o pato aqui, né? Exatamente. Que foi uma mudança que aconteceu logo depois
que a ex-presidente Dilma caiu, que assumiu Michel Temer, ele mudou a política de preço da Petrobras que Bolsonaro mantém. Isso, exatamente. Então a gente antes era price maker, dizia o preço. Isso. A gente passou a ser price taker, toma o preço que eles disserem sem gerência nenhuma sobre isso. Exatamente. E aí o que é que existe hoje, atualmente, 2020, na nossa realidade Petrobras? As plataformas de produção do pré-sal escoam toda a sua produção para as refinarias em solo americano ou em solo europeu, em solo ali na região do Caribe. A gente estava refinando 90% do óleo bruto, mesmo com tudo que acontecia, ainda no governo de Dilma, e depois, o que foi que aconteceu? Temer foi reduzindo, Bolsonaro mantém, a gente está em 70%. Ou seja, a gente extrai o óleo, que é caríssimo extrair, manda para fora do Brasil, compra de volta pagando mais caro em dólar, sujeito a muitas variações que a gente não tem controle. E o detalhe, quando a gente pensa em petróleo, é importante o pessoal entender isso, não quer dizer respeito só à gasolina, ao diesel, não. Na verdade, existe a indústria petroquímica no entorno, né? O material plástico do seu computador, do seu telefone, de cadeira de plástico, de tantas outras coisas, são derivados do petróleo, e toda essa indústria está sendo montada fora do país. Isso, né? Exatamente. Então, Robson, tudo aquilo que a gente investiu na região do pré-sal hoje está sendo produzido e escoado para fora do país. Né? Esse petróleo está sendo refinado fora do Brasil. Quando a gente adquire esse petróleo, os seus derivados, nós adquirimos a preços internacionais, e quando ele entra no Brasil, naturalmente e logicamente, essa é a regra e sempre foi, nós temos que fazer as parametrizações cambiais. Né? Com dólar alto, quem é que perde? Né? Povo brasileiro. Sem dúvida, sem dúvida. Isso explica o preço que nós hoje pagamos. E isso é um detalhe que é importante chamar a atenção de toda a sociedade. A dona de casa, ela paga caro o gás de cozinha. O produtor industrial, a fábrica industrial, ela vai pagar também mais caro o gás que ela consome nas suas plantas. E detalhe, o povo dizia que não, privatizando a energia ia ficar mais barata, aumentou a energia para todo mundo. Privatizando as empresas de gás, vai ficar mais barato o gás. O gás não tem nenhum compromisso dito pelo próprio senhor Paulo Guedes, ministro da Economia, de quando vai baixar o gás, de que maneira vai baixar, nada disso. Isso, né? Exatamente. Inclusive, assim, em oportunidades e fóruns que temos discutido com entidades representantes do setor industrial, né, uma das maiores queixas é a questão do preço do gás para o desenvolvimento industrial. E para o mais pobre também. Né? Sem dúvida. Chegaram ao absurdo de dizer, o pobre que não tem condição de comprar um bujão, compra um botijão e enche pela metade. Né? Nunca imaginei que algo desse tipo desse acontecer no Brasil. Mas, para finalizar, eu queria uma palavra sua sobre aqueles que defendem que a Petrobras teria que ser privatizada, que não tem a consciência da importância dela ser pública. Nada disso teria sido descoberto, o próprio pré-sal, todos esses investimentos, nada disso teria sido feito se ela não fosse estatal. No final das contas, é o Estado que investe, que arrisca, aí depois que está tudo prontinho, descobriu tudo, está bonitinho para extrair, aí chega a iniciativa privada. É verdade, sem dúvida, Robson. A Petrobras, para você ter uma ideia, quando a Petrobras descobriu lá em 2006 o pré-sal, a Shell também furava. Fazia perfurações. E a Shell, por uma decisão de avaliação meramente econômica, porque é uma empresa privada com objetivos e finalidades lucrativas, né, estritamente lucrativas, avaliou que o risco que ela correria não seria compensatório. Né? Ou seja, eu não vou mais ficar investindo para descobrir se tem ou não tem petróleo aqui ou ali. Deixa a Petrobras investir, se achar alguma coisa, né, eu vou e compro. Exatamente. Porque aí, se der prejuízo, eu não quero ter prejuízo. Deixa para a mamãe Estado, né? Exatamente. E assim como em todo lugar do mundo, Robson, é assim. E a Petrobras, ela fez a perfuração, ela descobriu o pré-sal, desenvolveu tecnologia para se explorar o pré-sal. E é caríssimo. Né? Essa tecnologia, a Petrobras, ela vende para todas as empresas do mundo, é tecnologia brasileira, construída nas universidades brasileiras, tá? Profissionais, cientistas brasileiros, tá? Que se tornaram referência na cadeia de petróleo mundial, tá? E a Petrobras gerou, só naquele primeiro momento da assinatura do contrato da cessão onerosa, aproximadamente 100 bilhões de reais para o Estado brasileiro. Ou seja, foi 100 bilhões de reais
para ser investido na educação, na saúde, né? Isso só naquele momento, né? E tudo que é produzido na região do pré-sal gera também riqueza para que o poder público possa investir na sociedade, no povo. Perfeito. Quero agradecer a participação de Ives Corsino, diretor-geral do Sindipetro, Rio Grande do Norte, Sindicato dos Petroleiros do Estado do Rio Grande do Norte, nessa conversa sobre a Petrobras, que é de amplitude nacional, a importância da Petrobras para o nosso Brasil como indutora de desenvolvimento, geradora de emprego e renda. Muito obrigado. Obrigado, Robson. Ficamos por aqui, continue ligado com a nossa programação.